verso 27 e 28, quando o Senhor Jesus terminou de pronunciar aqui uma mensagem, sobre a libertação, uma casa limpa e ornamentada, mas tem que ser preenchida pelo Espírito Santo, senão vem 7 espíritos piores. Quando ele terminou, diz assim, Lucas 11, 27, e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Versículo 28, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém, irmãos? Então veja que Jesus terminou um sermão ali com muita sabedoria, terminou de pregar ali, eu nem tinha terminado, estava ainda pregando, até que depois ele continua falando aqui, louvado seja Deus, dizendo, uma mensagem tremenda, que ele diz, por exemplo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Jesus estava ensinando, louvado seja Deus, estava com seus discípulos, estava ensinando ali, a multidão, que de repente uma mulher interrompeu a mensagem de Cristo e disse, levantou a voz no meio da multidão, levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamaste. Ou seja, Maria, mãe de Jesus, mulher honrada, mãe de Cristo, esposa de José, Mas olha a resposta de Jesus, irmão. Nós temos que atentar para a palavra, porque muitos hoje estão enganados, A resposta de Jesus, Lucas 11, 28, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, e guardam ela, guardar no sentido de obedecer. Então, irmãos, veja quantas pessoas que hoje estão idolatrando uma suposta Maria, uma senhora, uma rainha dos céus, que é um demônio já citado lá no Velho Testamento, Jeremias capítulo 7, Jeremias 44. Não é nem a Maria bíblica, porque a Maria bíblica jamais, ela mesma disse lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Ela mandou obedecer a Cristo, e não a ela, E aqui, essa mulher se levantou, exaltando, Todo mundo, quem sabe, pensou que Jesus fosse elogiar ela, porque ela se levantou no meio da multidão, alçou a sua voz, levantou a voz, falou alto e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Todo mundo esperava, que Jesus elogiasse aquela mulher, mas Jesus praticamente contestou ela e disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então vejam, irmãos, antes, mais bem-aventurados aquele que ouve e guarda, Em outra passagem também, Jesus estava pregando, alguém chegou para ele e disse: tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs estão ali fora, querem falar-te, E Jesus, olhando para a multidão, disse: quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, haverá uma grande família lá no céu. Mas esses que são idólatras aqui, que adoram os santos, adoram as imagens, adoram uma falsa Maria, porque a Maria verdadeira não aceita, ele vai dar uma confusão quando chegar no inferno, porque eles vão cobrar os sacerdotes, da seita romana que ensinou eles, que ensinou mentiras, que ensinou sobre o purgatório. Não existe o purgatório. Jesus falou do céu e do inferno, 2 caminhos, não 3. 2 destinos, não 3. Então, irmãos, vai dar uma confusão, uma acusação, mas ninguém volta mais depois que partir, Então, o tempo de tu ouvir essa palavra é agora, e agradecer por alguém estar pregando a verdade, porque muitos mentirosos, pregadores, com aparência de santidade, mas pregando mentira, ensinando heresias, ensinando lorotas, coisas que contrariam a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote deve ser marido de uma só mulher, criar os seus filhos em disciplina,
em sujeição, apto, né? Não dado ao vinho, não espancador, hospitaleiro, tá? Então não é o que está por aí, está tudo ao contrário. Não se engane, busque a Deus enquanto é tempo, né? Louvado seja Deus. Lá em Atos diz que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que todos se arrependam, abandonem a idolatria, abandonem os pecados, né? Porque a idolatria é o principal pecado, já começa estragando o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quem adora a imagem, faz a imagem, odeia a Deus, né? Então veja, irmãos, que já começa tudo errado, né? Não tem como dar certo, você já começa errado. Portanto, né, é o principal pecado que mais condena o ser humano, né? Isaías também vem nos falar aqui, 45, Isaías 45, louvado seja Deus, versículos, né? Glória a Deus, 15 e 16, que diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador, envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Louvado seja Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui, e no 20 diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastem das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a Deus que não podem salvar. O pecado principal que estraga tudo, né? A caminhada, estraga a fé, é a idolatria, né? Colocar uma imagem de gesso, de prata, seja o que for, no lugar de Deus, né? Deus, ele é espírito, convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus não pode ser representado por nada e por ninguém. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Ele é soberano, né? Quando se cria as imagens, cria uma confusão mental, espiritual, né? E a Bíblia diz: torne-se semelhante às imagens dos que os fazem e os que nelas confiam. Ou seja, ficam espiritualmente surdos, mudos, aleijados, né? Não conseguem mais ter discernimento, e a sua alma é aprisionada já no inferno, né? Estão vivos aqui, mas a alma está já aprisionada. Portanto, escapa da idolatria. A Bíblia tem inúmeros versículos e textos condenando essa prática, né? Não aceite essa mentira, esse engano, porque enquanto estamos aqui há esperança, mas depois que partir daqui não haverá mais o que fazer, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe com essa palavra, em nome do Senhor.